Eu tenho uma palavra para compartilhar com você e eu quero orar agora para que o Espírito de Deus fale comigo e com você. E que o Espírito do Deus vivo venha trazer à luz no nosso espírito toda a verdade da palavra de Deus. Que o Senhor venha nos desvendar os mistérios da sua palavra. E que agora o Espírito do Deus vivo, o Espírito Santo, venha nos ensinar, nos conduzir a toda a verdade. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Bom, eu vou falar para vocês sobre algo que o Senhor colocou no meu coração, muito interessante. E vou falar sobre batatas. Não é para vocês comerem, viu? Que batata engorda. Vou falar sobre fé e sobre batatas. Vocês já assistiram um filme que se chama Fé como Batata? É um nome em inglês, Fé como Batata. O nome em português que eles traduziram por um título que não tem nada a ver com o título original é O Fazendeiro e Deus. Mas o nome original é Fé como Batata. E quem já assistiu? Já assistiu? Talvez? É um filme cristão. Não espere ser nenhuma produção, que produção de Hollywood, mas não é isso que se espera do filme. É um filme muito, muito, muito bom e é verídico. E é um filme que há muitos anos ministrou muito ao meu coração. Eu cheguei a comprar o filme. Essa semana, quando Deus falou que eu tinha que falar daquilo, eu procurei por toda parte o filme desapareceu. Não sei onde está, se eu emprestei, porque eu queria até trazer umas imagens para vocês, mas aí eu não encontrei. Eu falei, Deus, mas o que tem a ver? Por que o Senhor quer que eu... E assim, sem o filme, o Senhor quer que eu me lembre, o que o Senhor quer que eu diga, né? E esse filme é o seguinte, é uma história real de um homem, de um fazendeiro, de um agricultor que plantava milho, ok? Milho. E ele estava vivendo um momento, ele não, mas todos os fazendeiros da região, um momento de muita dificuldade, de crise. Não tinha chuva, portanto não se plantava nada, porque não brotava nada. Então era um momento muito crítico e ele vivia da renda da fazenda. Enfim, ele se converte no meio dessa crise. E ele começa a ter experiências maravilhosas com Deus. Numa dessas experiências com Deus, um dia lá orando, Deus manda ele plantar batata. Gente, Deus tem muito bom humor com as coisas, né? Vocês vão entender por que Deus tem bom humor e foi mandar justo plantar batata. O cara é especialista em plantar milho. E Deus manda ele plantar batata. Plantar milho e plantar batata é muito diferente em todos os sentidos. Todos os sentidos. Bom, os amigos dele, porque ele agora se converteu e está falando de Jesus para cá e de para lá, nananã. E quando ele contou para os amigos, que também são fazendeiros, tal, que ele ia plantar batata, a história se espalhou e eu vou plantar batata. Mas você é louco, vai plantar batata? Porque uma das coisas principais para se plantar batata é que se precisa de muita chuva. Para se plantar milho, precisa de chuva. Para se plantar batata, precisa-se de muita chuva. Ok? E quanto tinha de chuva? Nada de chuva, certo? E os amigos dele falaram assim, olha, se você fizer isso, você já não tem nada, porque já estava assim, não sei quanto tempo sem renda. Você vai ficar... Você está perdido, porque é completamente uma loucura plantar batata nessa crise e sem chuva. Um amigo dele até disse assim para ele, ok que você está dizendo aí que Deus te falou, que você tem fé. Uma coisa é ter fé, uma coisa é ser tolo. Porque você está sendo tolo, não está tendo fé.
Eu sei que ele bateu o pé e eu vou plantar batata porque Deus mandou plantar batata. Aí o gerente do banco, que também era amigo dele, viu que ele dobrou o pedido de semente de batata. Ele já tinha pedido um tanto, ele pediu mais 2 tanto. E o gerente, muito preocupado com a situação, olha, não é por nada não, mas você está com algum problema? E ele comprou mais uma fazenda, sem ter dinheiro, porque Deus mandou ele plantar batata. E Deus mandou ele plantar muita batata. Ok? E por que o filme chama Fé como Batata? Vou explicar para vocês. Coloca para mim a imagem do campo de milho, Vlad. Será que precisa apagar um pouco? Dá para ver bem? Apagar uma luz aqui na frente, não precisa? Já viram plantação de milho? Todo mundo, né? Esse é, vamos dizer assim, uma fase aí inicial do crescimento. O que acontece na plantação de milho é que o tempo todo o fazendeiro, o agricultor, ele acompanha o crescimento da plantação. Então, ele vai lá, puxa, está crescendo. Ah, cresceu mais um pouco. Ah, aqui não cresceu, aqui tem bicho. Até que, olhando para a plantação, ele sabe a hora da colheita. Tem uma outra foto que ela está. Tem a outra, Vlad. Aí que já é o tempo de... eles chamam de... debulhar. Eu ia falar que eu vi uma palavra que é o contrário de vestir. Falei, nem sabia que existia essa palavra. Desvestir o milho. Interessante, né? Porque parece uma roupa ali. E a plantação de milho, então, é uma coisa que você vê crescer, vê acontecer, ok? Plantação de batata. Vamos lá. Dá para ver? Essa é a plantação de batata. A batata, a semente é semeada na terra. E a única coisa que se vê externamente são essas folhas, que não dizem absolutamente nada de nada. Então, quando você planta batata, você só vai saber que tem batata na hora da colheita. A batata fica invisível, fica debaixo da terra até o momento da colheita. Então, você não sabe se ali tem batata. Fé como batata. Qual é a definição de fé de Hebreus 11:1? A convicção... A convicção do que se espera e a prova do que não se vê. Batatas. A convicção de que eu plantei porque Deus mandou e a certeza de que espero o que não se vê naturalmente. Você só vê a batata na hora de colher. Tem uma cena do filme muito interessante que chega um dos amigos dele lá e fala assim, você está de brincadeira com a gente, que você só vai saber que tem batata daqui 4 meses, porque demora cerca de 4 meses para colher. Não, assim é a fé. A gente crê no comando que Deus deu, aguarda, crendo que a hora da colheita vai chegar e vai ter batatas. Eu sei que desde o primeiro dia que ele plantou, ele fazia reuniões de oração com os seus empregados, todos os dias, louvando a Deus pela colheita de batatas. Não choveu, tá? Não choveu. Deus podia ter mandado chuva, ainda assim seria extraordinário, mas ele não mandou chuva. E aí, quando acontece o momento da colheita, e vem gente de tudo quanto é lado, das outras fazendas, porque ele virou, assim, o louco do milênio, entendeu? O cara que vai ficar mais pobre do que já estava, porque resolveu plantar batata. E essa cena é muito legal, porque na hora que ele vai tirar a terra, né? E aí porque tem que cavar muito fundo, então... sabe aquela expectativa de tira a terra e
não encontra nada, e quando ele vê, tem aquelas batatas enormes. E você pode ver na internet, tem os vídeos, é muito legal, porque essa história foi testemunho para muitas pessoas, ele acabou sendo um grande pregador e orando por outros agricultores e fazendeiros, enfim. E o que a gente precisa entender quando a gente fala sobre fé? Que existem duas realidades. Uma realidade natural, visível, essa nossa aqui é uma realidade natural, certo? Eu, você, cadeiras, instrumentos, paredes, certo? Uma realidade visível. Existe uma realidade espiritual, invisível. Ali na cena do campo de batatas, no plantio, o que se vê no mundo natural é nada, são folhas. Qual era a realidade ali do filme? Não tem chuva, logo não vai ter batatas. A realidade espiritual dizia, não vai ter chuva, mas Deus mandou plantar batata, logo vai ter batata. Então, existem essas duas dimensões que a gente precisa compreender como a gente tem que viver nelas, porque Deus manda a gente andar por fé e não por vista. E tem então essa dimensão do que eu vejo e tem a dimensão do que eu não vejo. Quando diz ali em Hebreus, a convicção do que eu estou esperando e a certeza do que eu não estou vendo, esse não estou vendo com os olhos naturais. Porque com os olhos espirituais, eu já vejo as batatas. Estão entendendo? Coloca para mim o texto de 2 Coríntios, Vlad, só para você anotar aí que é o texto andar por fé e não por vista. Então imagina que aqui desse lado é o mundo natural, que é o mundo que nós vivemos, e do outro lado é o mundo espiritual. Então aqui é o mundo que eu ando por vista, certo? Todos nós andamos por vista, e aquele é o mundo que eu tenho que andar por fé. Imagina que a fé é como se fosse aqui um portal. Ok? Um portal. Eu estou no mundo natural, e aqui não tem chuva. E aqui tem crise. E aqui eu estou doente. Eu tenho dores, eu estou com febre. Eu tenho exame do médico dizendo que eu estou doente. Ok? É real que estou doente, é real que estou com febre, é real que estou com dor, porque a gente não pode negar a realidade. Podemos? Não. Mas existe uma realidade espiritual, lá do outro lado, que diz que certamente Ele tomou sobre si todas as nossas enfermidades. Isaías 53. Eu estou aqui, com dor. Eu estou aqui com o exame provando que eu estou doente. E aí Deus fala para mim, não anda por vista. Não anda olhando para isso, não anda pela estatística, pelo que estão dizendo que vai acontecer. Não é por isso, é por aquilo. Passa, pega a verdade, porque ele diz que eu tenho que, o tempo todo ele fala na palavra, olhe para as coisas que são de cima. Quando ele nos ensina o Pai Nosso? Pai nosso que estás no céu, santificado é o teu nome, venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Terra, realidade natural. Céu, realidade espiritual. Eu sei que vocês sabem isso, tá? Só que a gente sabe, mas a gente tem que ir para lá. Tipo Matrix, entendeu? É isso, Matrix. Todas as coisas nas regiões celestiais estão prontas, preparadas. Ele já me abençoou com tudo. Se certamente Ele tomou sobre si a minha enfermidade, e Ele diz, Jane, anda por fé. Pega essa palavra. Ele falou para plantar batata, plante batata. Não importa o que o jornal está falando, não importa o que os amigos estão falando,
plante batatas. Eu tenho que andar de acordo com o reino do céu, não o reino da terra. Ele ainda deixa uma oração lá, prontinha para nós, explicando tudo, né? Seja feito como é no céu, na terra, porque o meu justo vive pela fé. Você não vai falar assim, não estou doente, não estou doente, não estou doente, não estou doente, porque isso é pensamento positivo e não resolve nada e não presta para nada. Eu estou doente. Só que tem uma palavra, a meu respeito. Não tem chuva, não tem cliente, não tem emprego, não tem oportunidade, não tem isso, não tem aquilo. Mas e no reino do Espírito? O que ele diz? O que está dito? Porque eu tenho que andar governado pelo que está no reino do Espírito. E eu preciso ter olhos de fé e andar neste sobrenatural. Ainda que as pessoas me chamem de tola. E eu tenho que crer, dia após dia, que a batata está crescendo. Porque quando Deus fala, não há dúvida. E é interessante porque a questão do milho e da batata, né? Que de certa forma, quando você vai vendo a coisa acontecer, você vai ficando animado, né? Quando você está orando por uma coisa, e aí você vê a coisa melhorando, você fica mais animado para orar, não é assim? Puxa, olha, já teve um progresso. Outro dia uma pessoa me falou assim, olha, um progresso, né, pastora? Eu falei, uau, um super progresso, aconteceu um negócio lá. E a pessoa está lá, firme na fé. Mas quando a gente não vê nada, não significa que não está acontecendo nada. E aí Deus nos prova, a gente não está vendo nada no mundo natural, mas no mundo espiritual está um bom movimento. O mundo espiritual, gente, é movimento o tempo todo. Outra coisa, vocês já ouviram falar que... Eu já ouvi falar até dentro da igreja, não sei de onde que as pessoas tiraram isso. Que a fé é dar um passo no escuro. Já ouviram isso? Que fé é você dar um passo no escuro. Você não sabe para onde você está indo. É uma coisa assim, né? Você não sabe, você não vê. Não tem na Bíblia que a fé é um passo no escuro. Na verdade, a fé é um passo na luz. Porque assim, a fé tem a sua própria visão. Eu dou o passo de acordo com aquilo que eu estou vendo lá na realidade espiritual. Eu sei, então, para onde estou indo. E eu tenho uma palavra da parte de Deus. Então, andar por fé não é andar no escuro. Não tem nada de andar no escuro. Quem vê você andando por fé, acha que você está andando no escuro. Porque quem não está andando por fé, não vê. Você que está andando por fé, crê que mesmo não vendo no mundo natural, existe um mundo espiritual que é real. Amém? Bom, vou colocar uma pessoa aqui na nossa história para nos ajudar com a questão da fé. Que a Bíblia diz que a gente tem que andar nos rastros dele, que é Abraão. Ele foi chamado de pai da fé. Lá em Gênesis, Deus chama Abraão. E, gente, eu procurei, tão interessante, eu estudando sobre Abraão, porque eu falei, gente, esse Abraão aqui, ele não faz uma pergunta para Deus. Deus fala e ele faz. Deus fala e ele obedece. Eu falei, não, tem algum problema aqui. A primeira coisa que Deus fala para ele é, Abraão, sai da tua terra, larga tudo e vai para um lugar que você não sabe onde é e eu não vou te dizer. Já aí, gente, eu até queria tirar uma dúvida aqui com os meninos. Eu não sei se isso é uma coisa de homem, porque assim, eu, mulher, eu faria muitas perguntas para Deus nesse momento, mas muitas. Tipo assim, a gente vai ficar muito tempo nesse lugar, é para vender a tenda? Ou dar a tenda para alguém, é para ir sem tenda? Eu levo roupa de frio ou de calor? Bem coisa de mulher, né? Gente, é claro.
Hã? Eu tenho que levar tênis, eu tenho que levar chinelo. Gente, perguntas básicas de vida, né? Não, Deus, mas assim, até entendi que tem uma promessa, mas assim, não dá para cumprir a promessa aqui, tem que mudar de lugar. É isso? Tem uma promessa que não é aqui, que é em outro lugar. Daria para dar, sim, alguns detalhes desse negócio? Porque o senhor manda eu largar tudo. Gente, ele não perguntou nada. Ele pegou e obedeceu. Mas nenhuma perguntinha. Não é possível. A Sara deve ter perguntado, com certeza. Com certeza. Gente, senão não tá normal essa história. E aí eu vejo ele assim, né? Porque, gente, Deus pediu para ele uma coisa muito séria, vocês concordam? Gente, o cara tinha uma vida boa, o cara era rico, o cara estava tudo certo. E aí larga tudo e ainda vai para um lugar que não sabe para onde é. Tem um texto aqui, deixa eu falar para vocês aqui. Ai, gente. Hebreus 11:8 diz assim: pela fé, Abraão, sendo chamado para um lugar que havia de receber por herança, obedeceu e saiu, sem saber para onde ia. Bom, ele obedeceu. E a gente vê que, muito mais do que obediência, esse cara tinha fé. Esse cara não está vendo para onde ia, mas está confiando em quem está mandando ele ir. Porque não dá para falar de fé sem a gente falar de confiança. Fé é um negócio de muita confiança. Às vezes a gente fala assim, não bota fé naquela pessoa, não é assim? Negócio meio do... falou que vai, sei não. Fala que vai, depois não vai. Fé tem muito a ver com confiança, com relacionamento, com intimidade. E Abraão não foi assim que ele andou por fé do dia para a noite. Ele teve uma vida de aprendizado, né? Muita coisa aconteceu com ele, ele foi aprendendo. E a fé fala de alguém que decide não ter o controle da vida e deixar o controle na mão daquele que está me mandando ir. Perder o controle, essa coisa de fazer perguntas que eu estou brincando com vocês aqui, quando a gente faz perguntas é porque a gente quer ter algum controle. Não é? Gente, eu não posso ir despreparada para esse negócio. Não, eu tenho que saber alguma coisa, porque será que eu levo comida? Gente, será que eu levo as minhas marmitinhas com as minhas frutinhas? Será que vai ter lugar lá para comprar fruta? Agora, quando a gente está falando de confiança e de fé, é assim. Sai andando, acho que é com a roupa do corpo, eu imagino. E no caminho, Deus prepara todas as coisas que você precisa. Todas. Se andar por fé. Agora tem que ter uma palavra. Abraão recebeu uma palavra. Sai. Ele saiu. Vai. Ele foi. E aí depois tem aquela situação que eu considero assim, a mais difícil do mundo. Quando depois de Deus ter dado o filho que havia prometido e tinha demorado tanto tempo, né? Para dar o Isaac. Que se der certo daqui 15 dias eu vou falar só sobre isso. Deus fala para ele, Abraão, pega o teu filho, o que eu te dei, e sacrifica. Diz ali o texto que Abraão, ele cria tanto no Deus que fez a promessa e o Deus que deu o filho, que ele acreditava que Deus poderia ressuscitar o Isaac. Acho que nem passava pela cabeça dele que Isaac não morreria. Olha lá o texto. Julgando que Deus era poderoso até para ressuscitar dos mortos o Isaac. Pela fé, Deus pede
Aliás, Deus pede pela fé, Abraão obedece. Gente, Deus falou com ele naquela noite, naquela mesma noite ele saiu com o filho dele, com os 2 servos, para o Monte Moriá. Na mesma noite. Como assim? Vai lá e mata o teu filho. Ok, Senhor, estou indo. Não perguntou nada. Por quê? O Deus que havia feito a promessa deveria ter um plano. Certo? Gente, Deus tem sempre um plano. Deus fala, eu vou te dar uma descendência, eu vou te dar uma promessa, você vai viver tal coisa. E para isso eu vou te dar um filho. Diz aqui um texto muito interessante, quer ver? Romanos 4, 18 a 21 diz assim. Que em esperança ele creu que seria feito pai de muitas nações. Ele não enfraqueceu na fé, não duvidou da promessa e não se deixou levar pela incredulidade, mas ele se fortaleceu na fé, dando glória a Deus. Estando certíssimo de que o Deus que tinha prometido também era poderoso para cumprir. Tem um outro momento assim, aqui acho que é 1 ou 2 versículos antes, que diz assim. Ele mesmo atentando para o seu físico e para a sua condição, lembra que a gente está falando das 2 realidades? Então, realidade natural, Abraão velho, Sara velha e Sara estéril, certo? Aí diz ali o texto, mesmo ele considerando, porque não tem como negar a realidade natural, mas ele olhou para onde? Para a palavra que tinha sido liberada aqui, ó. Você vai ser pai de muitas nações. Aqui, ele era velho, velha, mulher estéril. Ou seja, igual a quantos filhos? 0. Lá, tinha uma palavra. Não é assim, você vai ter um filho. Você vai ser pai de nações. Plural. Porque uma coisa é Deus falar que vai te dar um filho. E outra coisa é Ele dizer que você vai ser pai de nações. Ok? Então, quando a gente vive a nossa realidade do dia a dia, tem lá o extrato do banco, tem lá o telefonema do gerente, tem lá o jornal que a gente não devia assistir, porque só faz a gente ficar incrédulo, né? Que a gente assiste aquelas coisas que estão cada vez piores. E diz o texto que Abraão, ele não se deixou levar pela incredulidade. Porque, gente, a incredulidade é uma coisa muito interessante. É muito fácil a gente deixar de crer. Às vezes é uma palavrinha, é uma vírgula, é uma coisinha de nada que alguém fala, pronto, está ali você não crendo mais. Mas o meu justo viverá pela fé, aqui, e a minha alma não se agrada se ele retroceder. A minha alma se alegra se ele andar no reino do Espírito. Então a fé, ela se agarra no que Deus falou. A fé se agarra na promessa. E além de confiança, de intimidade, tem uma outra coisa muito importante que a gente precisa ter para a gente se mover desse mundo natural para o espiritual. Porque a nossa vida tem que ser assim, né? Você tá no natural e o espiritual está acontecendo o tempo todo. Porque aqui no culto, se a gente está num culto de oração, parece que fica mais fácil você perceber essa movimentação. Não é mais fácil? Você perceber a movimentação, as pessoas orando, Deus falando, aí tem gente vendo anjo. Não é assim? Quando amanhece na segunda-feira, eu não sei, né? Às vezes tem anjo lá se movimentando. Mas normalmente não é um ambiente do culto da quarta, né? É um outro ambiente. E que você tem que andar por fé da mesma maneira. Claro que quando a gente está junto, é que a gente está adorando, estava falando com a Graça hoje, tem um mistério quando a gente está congregando, a gente está junto e vem o poder de Deus. Agora também tem mistério no secreto. Tem que ter
esse poder também na segunda-feira, quando você está ali sozinho, olhando o extrato do banco e vendo aquele monte de conta e não tem o que fazer. Não tem chuva e você precisa de dinheiro e não tem o que plantar porque nada vai vingar. Então você precisa desse relacionamento muito íntimo com o Espírito Santo. E você precisa conhecer a palavra de Deus. Se você não conhece a palavra de Deus, você está lá doente, está lá com dor, está lá morrendo, e você não tem a palavra de Deus para orar, você não sabe qual é a palavra de Deus para orar. No culto a gente fala, gente, quem está aqui doente, vem aqui, a gente ora, e beleza, e ficou curado. E quando não tem culto? E quando de madrugada dói? E quando no fim de ano a igreja está fechada? Você tem que conhecer todas as palavras que estão nesse reino espiritual. Porque agora você vive nesse reino. Apesar de ainda viver no mundo. Mas você não é mais desse mundo. Então você tem que conhecer o que Deus falou a respeito de crise. O que Deus falou a respeito de enfermidade. O que Deus falou a respeito de casamento. Problema no casamento. Problema com o filho. O que fazer quando não se tem dinheiro? O que fazer quando alguém te ofende? O que fazer quando você descobre que está com câncer? Aqui no reino do Espírito tem tudo. Aonde você vai conhecer isso? Na palavra. Palavra de Deus. A gente precisa saber a palavra de Deus para você orar, profetizar. E você precisa ter intimidade com o Espírito Santo. Por quê? Porque o Espírito Santo vai te falar, plante batatas. Esquisito, né? Plantar batata. Mas quando o Espírito fala, a gente sabe. Não sabe? Às vezes você fica meio assim, meu Deus, é um passo tão difícil esse, vou gastar o que eu não tenho para plantar um negócio que ninguém está plantando, fazer um negócio que ninguém está fazendo. Ah, meu Deus, e agora? Aí você tem que escolher, andar por fé ou andar por vista. E agora, como é que eu vou contar para minha família que eu estou indo embora? Que Deus mandou agora, sai daqui. Abraão, sai. Agora tem que explicar para todo mundo. Não tem nem o que explicar. Se alguém perguntar para onde você vai, porque normalmente a gente vai para algum lugar, né? Tipo, eu estou me mudando de Santos. Estou morando em São Bernardo. Ah, que legal. Olha, eu estou me mudando. Para onde? Não sei. Como assim, não sabe? Mas eu creio que o meu Deus tem um plano. Eu creio que meu Deus, Ele vai me levar no lugar perfeito. E tudo o que eu vou precisar até chegar a este lugar, e neste lugar, e tudo o que precisar acontecer para que a promessa se cumpra, Ele tem. Gente, Deus, Ele banca a promessa, entende? Ele tem o dinheiro para pagar a promessa, entendeu? Ele tem o dinheiro para fazer o que Ele quer fazer. Ele tem. Ele tem o poder. Ele tem os contatos. O telefone de todo mundo. Entendeu? Gente, ele é sabido. Ele é sabido. Deus quer que eu e você, que a gente se mova, não só aqui na igreja, não só no culto, não só quando canta aquele louvor maravilhoso e aquela unção de Deus, não, Ele quer que a gente se mova em fé na segunda-feira, na terça, na quinta, na sexta, no sábado, na hora que você está no cartório, na hora que você vai no banco, na hora que você vai no mercado. Ele quer que você o busque de todo o coração. Pode ser que amanhã você tenha aquela situação que você não sabe resolver. E se você buscar ao Senhor, eu tenho certeza que Ele vai te dar a resposta. E não ache estranho se o Espírito Santo falar algo bem esquisito. Como, por exemplo, plantar batata. E você nem é agricultor, e nem é fazendeiro, nem tem fazenda.
não entende nada de batata. Mas faça pela fé, obedeça. E uma coisa muito interessante, voltando ao filme para a gente encerrar, é que nos 4 meses, além da oração que ele fazia todos os dias, ele tinha que cuidar daquelas folhas que ficavam por cima por causa das pragas. Praga de plantação é um negócio assim, é uma praga. E é um negócio que quando aparece, às vezes não dá tempo de salvar o produto, né? Então ele ficou os 4 meses cuidando da parte externa, cuidando para que não viesse bicho, para que não acontecesse nada ali, vamos dizer assim, com a saúde daquela plantação. O que isso nos ensina? A gente precisa cuidar do nosso coração, guardar a nossa fé. Quando eu falei assim, às vezes, gente, eu estou bem, e estou lá, orei, e estou lá, e falando com Deus, não sei o quê. Às vezes eu sento para ver TV 1 minuto. 1 minuto é o suficiente, às vezes, para eu ficar mal. E às vezes eu não percebo. E quando eu percebo, eu falo, gente, que absurdo. Fiquei mal. Diz que entra uma imagem, uma informação, que é tanta coisa, né, tanta tragédia que passa na TV, que às vezes você fica assim. E eu tenho que cuidar do meu coração. Enquanto eu espero Deus agir na minha plantação, enquanto eu espero a promessa, enquanto eu espero a colheita, eu tenho que tomar cuidado com quem eu ando. O que eu ouço, o que eu vejo. Eu preciso tomar cuidado aonde eu vou. Eu preciso tomar cuidado o que eu leio. O que eu falo. E eu não posso ser guiada, aquele outro texto também que faz a gente entender muito bem isso, né? Não se amolde a este mundo, não tome a forma deste mundo, não vai entrando nessa conversa. Entra naquela conversa. Não importa se falam se você é tolo ou se você é louco. Glória a Deus. Não entra nessa conversa aqui, ó, não. Entra nessa conversa daqui de cima. Que os anjos estão conversando. Que o Espírito Santo está falando com Deus agora. O que Deus está falando com Jesus agora. É isso que eu quero saber. Porque é isso que me diz respeito. Estão entendendo? O céu na terra. O céu na minha segunda-feira. O céu na minha terça-feira. O céu na quarta-feira. O céu na quinta-feira. Então eu tenho um trabalho aí pela frente. Eu tenho que comprar semente. Eu tenho que trabalhar na terra. Eu tenho que semear, eu tenho que pôr adubo. Tem um trabalho. E depois que eu semear, eu guardo o meu coração. E estou certíssimo, plenamente convicto que aquele que fez a promessa zela para cumprir a palavra dele. Assim como foi com Abraão, assim como é com cada palavra que Deus libera sobre nós. Amém? Amém? Vamos orar?